Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai adorar de novo. Enquanto o cálice está no meio da igreja aí, nós vamos parar um tempo para reflexão. Um tempo para nossa reflexão bíblica. Como nós já relacionamos aqui, estamos há 3 semanas nessa campanha de oração, nessa campanha de intercessão, nessa campanha de despertamento. Como eu disse aos irmãos, eu acredito até que eu posso converter depois esse estudo em um livro, né? Com o advento aí das inteligências artificiais, eu posso transcrever a minha pregação e só fazer as correções necessárias e converter a pregação em um livro. Além do material que está escrito também, tem muita coisa escrita, eu nem consigo usar tudo, porque se eu for usar tudo, o tempo vai ficar muito escasso, eu não vou conseguir, eu vou ter que fracionar muito o estudo, mas eu louvo a Deus pelo privilégio que tenho de estar com os irmãos e de poder compartilhar, né, esse estudo com os amados, em nome de Jesus. Olha aí, obrigado. Então, estamos nesse propósito, mover o céu e a terra. Já passamos por o segredo. O segredo é conhecer, né? Conhecer aquilo que o Eterno deixou para nós, aquilo que o Eterno preparou para nós, as alavancas, as ferramentas que Ele preparou para cada um de nós. Falamos sobre, além do segredo do conhecer, nós falamos sobre o poder da oração. O terceiro ponto, o segundo ponto foi o reino que você atrai, trazer o reino de Deus a essa ferramenta que você e eu temos para atrair o reino de Deus, né? Quando a gente atrai o reino de Deus, a gente move o céu e move a terra. Quando a gente conhece o Deus que nós temos, que servimos, a gente move o céu e move a terra. Quando a gente quer mover o céu e quer mover a terra, a gente usa a ferramenta ou a alavanca da oração. E hoje, essa palavra é uma palavra multiplicadora, porque é uma palavra... Obrigado. Porque é uma palavra que vai mostrar a importância dessas ferramentas e a funcionalidade dessas ferramentas, como elas se aplicam de forma mais eficaz. Hoje, no Movendo Céu e Terra, nós vamos falar sobre o poder do um.
É claro que todos os temas têm um caráter filosófico, né? Como eu penso em transformar um livro, a gente nunca põe um título tão evidente, tão claro. Mas é o poder do um. A gente falou sobre a palavra na hora certa, com hora sem H, porque é hora de oração. E hoje a gente fala sobre o poder do um. A Bíblia tem para nós aí em Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A gente para assim, pensa assim, apóstolo, como o senhor está falando sobre o poder do um, mas o texto que nós lemos aqui não fala em um. Também vos digo que se 2 de vós, diga 2 de vós, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, diga qualquer coisa. Irmão, repita essa palavra, qualquer coisa. Irmão, se 2 de vós acerca de qualquer coisa, isso não é palavra minha, isso é palavra de Jesus. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amados, a Bíblia tem para nós lá no texto de Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, você chegava lá primeiro que eu. Capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito proveito. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito proveito. Então, Tiago 5,16, a gente encontra o segredo de saber quem nós somos, o segredo de conhecermos quem nós somos, mas quem nós somos aonde? Quem nós somos em Deus. Tiago diz que a gente precisa procurar pessoas para orar, procurar pessoas para nos relacionar, mas mais que isso, confessar pecado. Irmãos, você já parou para pensar o nível de relacionamento que uma pessoa teria com você, ou o nível de confiabilidade que uma pessoa teria com você, para você procurar ela e confessar o seu pecado? Tem que confiar. Tem que ter relacionamento e vivência, porque senão você não consegue ser bíblico. E Deus é tão bom que Ele nos dá pessoas para a gente confiar, que embora estejam conosco, não somos nós.
Por exemplo, eu tenho um privilégio muito grande porque eu sou homem casado, eu tenho uma esposa. Eu posso confessar o meu pecado para ela. Afinal de contas, nós somos um, mas nós somos dois. Mas se você não tem esposa, talvez você tenha um pai, talvez você tenha uma mãe. Você pode confessar para eles. E se você não tiver nem esposa, nem pai, nem mãe, pode acontecer, né? Aí só tem um jeito. Você tem pastor. Você tem pastora. Porque só quem vai ter esse quadro, esse currículo, é alguém que conhece a palavra. Se conhece a palavra, entregou sua vida a Cristo. Se entregou sua vida a Cristo, transformou sua oração em oração eficaz. E faz parte desse dominante, onde dois conseguem concordar e fazer algo no céu acontecer. Movendo o céu e a terra. Agora vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. A minha Bíblia tem uma tradução diferente, tá? A minha Bíblia é King James. Diz assim: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Aqui nós encontramos uma outra realidade. A Bíblia fala sobre a dualidade entre céu e terra. Mas ela estabelece que na vida daqueles que concordam, oram juntos e creem no agir de Deus, esses podem juntos orar e atrair o céu para a terra. Então você pode fazer de qualquer ambiente um pedacinho do céu. Você pode fazer de qualquer ambiente um pedacinho do céu. Muitas vezes a gente chega para alguém e diz assim: ah, mas minha casa é um inferno. Com que facilidade a gente consegue fazer de lugares um inferno, né? Ah, meu trabalho é um inferno. Ah, minha rua é um inferno. Mas por que você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, não pode trazer o céu para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua rua, para onde você está? Você tem essa autoridade. Jesus nos ensinou a fazer dos lugares em que estamos um céu. Venha a nós o teu reino. E o reino de Deus é o quê? Hein? O reino de Deus é céu, meu irmão. Ah, mas tem um demônio, demônios se dobram. A gente cantou nesse instante aí. Ah, mas tem muito poder, poderes se abalam. Porque quando meu Deus pisa na terra, ah, meu filho, ninguém fica em pé não. Quando o seu Deus pisa na terra, o diabo estremece. Ah, irmão, venha a nós o teu reino. Você tem a autorização de Deus para transformar todos os ambientes. Venha o teu reino. Se tem um demônio lá no teu trabalho, ele vai amarrar. Se tem um demônio no relacionamento, na casa, ele vai destruir, vai repreender. Há poder, irmão. Poder para mudar todas e quaisquer circunstâncias. Por isso a gente precisa ter as palavras ditas na hora certa. Ou seja, saber o que vamos falar. Provérbios 25:11, abre a sua Bíblia. Provérbios 25:11. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Uma palavra apropriadamente falada é como gravuras de ouro como maçãs de ouro em gravuras de prata. Uma coisa que eu aprendi, e eu creio que quem é discípulo do ministério que já ouviu algumas vezes, é que
Não existe nada nessa Bíblia para você sem utilidade. A Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu sempre ensino isso, eu aprendi isso. Torpe no grego é sapros. Sapros quer dizer sem propósito. Não é só palavrão. Palavrão tem até deixa até de ser sapros, porque palavrão tem um propósito. Qual é o propósito do palavrão? Ofender. Mas sapros, que está lá no grego da palavra torpe, é que não tem propósito. Não vai edificar, não vai aumentar, não vai crescer, não vai fazer nada. E nada na Bíblia é sapros, tudo tem um propósito. E como você agora faz parte de um reino, e a sua vida é pena em mão de habilidoso escritor, todas as suas ações, palavras, devem ser desprovidas desses sapros. Você tem que ser alguém que seja edificante em tudo que você venha fazer. Levar pessoas a crescer, a aprender. Eu lembro que uma certa ocasião uma pessoa me abordou no pátio de uma empresa. E aí quando a pessoa me abordou, ele falou assim: rapaz, eu estou impressionado com você. Eu falei: por quê? Porque eu só vejo você falando de coisa boa. Eu não falo coisa boa o tempo todo, irmão. Mas de alguma forma aquela pessoa ficou com naquela. Eu só pego você falando de coisa boa, eu não vejo você. Eu disse: como é que essa pessoa me viu? Onde foi que ele me viu só falando de coisa boa? A gente tem que ser desse jeito. Pessoas que, aonde você chega, o reino que você estabelece, o reino que você manifesta, é trazer propósito em tudo que você faz, aonde você faz e quando você faz. E quando há barreiras para que isso aconteça, você tem a ferramenta para mudar. Qual é? Joelho. Diga para a pessoa do outro lado assim: você é uma bênção. O que é uma bênção? É o que esse texto diz que nós temos que ser, irmão. Mas você sabia que a palavra brachot em hebraico e a palavra brach é da mesma raiz de joelho? Então, para ser uma bênção, você tem que ser alguém que ora. Porque somente os que dobram os joelhos usufruem da bênção. Quando a gente fala sobre o poder do aqui, e agora, depois desse breve resumo sobre as 3 anteriores ministrações, quem fala sobre esse poder do eu lembro de uma ilustração de um sermão sobre a visita de um pastor a um discípulo que não queria mais ir para a igreja, não queria mais congregar. Então esse pastor, ele usa o exemplo utilizando a lareira da casa daquele discípulo, tentando convencer ele da importância da unidade. O que aquele pastor fez? Ele sentou na sala dele, estavam ali as margens da lareira, que saiu, e aquele fogo aceso, e o pastor conversando com ele, disse: meu irmão, por que você não quer ir para a igreja? Aí disse: pastor, eu não preciso ir para a igreja não, olha, Deus está em todo lugar. Não sei se você já ouviu esse argumento, né? Eu não preciso ir para a igreja não, Deus está em todo lugar. Não preciso ir para a igreja, estar com outras pessoas. Deus fala comigo aqui na minha casa, eu sozinho. E o pastor conversando com ele, olhando para a lareira. Tenta aí. Ele pegou, tirou com a tenaz uma brasa. Pegou aquela brasa, afastou, colocou no lugar afastado do fogo e ficou olhando para a brasa. E o irmão olhando também. E aí aquele tição, quando saiu incandescente, ambiente frio, úmido, ela foi perdendo o brilho. Fumaçou e apagou. O pastor disse para ele: meu filho, você é igual a esse tição. Quando você estava lá no meio das outras brasas, você estava aquecido. Estavam lhe aquecendo e você estava aquecendo outros. Isso fazia com que você
encandecesse a glória de Deus. Mas afastado da igreja, você é como esse tição. O brilho vai acabar, o fogo vai acabar, a glória vai acabar, e você vai morrer, escurecido como um carvão, sem calor, sem brilho e sem ninguém ao seu lado. Então, aquele pastor, quando ele falou sobre isso, ele estava falando sobre a importância de congregar, a importância de estar em unidade, estar um com o outro. A palavra unidade pode ser utilizada para identificar um, ou identificar mais, o poder do um. Podemos dizer que uma caneta, por exemplo, ou um copo, é unidade, sim ou não? Um copo só é unidade? É. Unidade. Mas a Bíblia aqui está se referindo a um entendimento de uma caixa de caneta, que também é unidade. Uma caixa com canetas é uma unidade. Uma caixa de copos é uma unidade. Eu tenho uma caixa de copos, lá tem muitos copos, mas é uma caixa, é uma unidade. E quando a gente fala do poder do um, é o poder da unidade. É o poder de estar com você, de estar com o irmão. É o poder de ser eclesia, assembleia, congregação. Poder de estar com o irmão, um com o outro. Sermos um. Sermos unidade em Deus. E aí está o chamado para entendermos o poder do um. Não é um isolado, não é o tição que se apaga, mas o tição que ele é um, mas ele aquece o outro. O tição que faz com que o outro também brilhe, com que o outro também tenha calor. O tição que coopera para que o outro seja edificado. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: meu irmão, eu preciso de você. Diga isso pelo menos para 2 pessoas enquanto eu bebo água: meu irmão, eu preciso de você. Ninguém pode andar só. Nós precisamos entender a unidade, porque é a unidade que faz a glória de Deus. Veja, a Bíblia nos está aqui em João 17, 21, diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos ler em unidade, vamos lá? Para que todos sejam, olha só, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam para que o mundo creia que tu. Você percebeu? Eu gosto de colocar as coisas no vermelhinho para chamar a atenção, mas veja, Jesus diz assim, olha irmão, primeiro, Jesus fez essa oração, não existia igreja. Não tinha batista, presbiteriano, luterano, assembleano, não tinha nada disso. E ele orava não pela denominação, ele orava pela espiritualidade, pela vida, pela unidade do povo dentro da dimensão que era o quê? Pai, é a minha vida neles. Se eles tiverem a minha vida neles, então eles serão um. Irmão, isso é tremendo, não é, pai, eles são batistas, eles são luteranos, são presbiterianos, não, pai, eles são meus, e se eu for deles e eles forem meus, nós somos um. Meu irmão, você consegue compreender isso? Meu irmão, você consegue assimilar isso? E era uma oração, esse João 17 é chamado de oração sacerdotal. Uma oração feita pelo próprio Jesus. E nessa oração ele já intervém. Pai, eles precisam ser um. Se Jesus está orando por unidade, é porque isso seria uma coisa difícil. Mas deixa eu lhe dizer, é o segredo da igreja. Quando nós assimilarmos isso,
E, assim, precisamos assimilar mesmo, como igreja, ser um. Eu louvo a Deus, porque eu ouvi alguns testemunhos de irmãos sobre a nossa convivência como comunidade. Nós somos a igreja Caminho das Águas, Ministério Caminho das Águas, comunidade evangélica. Nós somos comunidade, mas não somos comuna. Nós somos comunidade, mas não somos comuna. E eu já ouvi algumas pessoas falando sobre nossa congregação, assim, coisas que me deixam muito feliz. Falando justamente desse quesito. Não, lá eles vivem a unidade, lá eles são família. Uma pessoa ficou espantada quando aconteceu alguma coisa, não sei se foi com Ulisses, não sei se foi uma pessoa, teve um problema num carro, mas já foi 3 carros da igreja que dá socorro, irmão. E tinha alguém que não era da igreja, estava aqui observando, assim, rapaz, eu nunca vi isso em lugar nenhum. O povo se levantou. A gente vê o poder da unidade, por exemplo, momentos de dificuldade nós passamos. Quando crianças aqui foram hospitalizadas, como a igreja se moveu, relógio de oração o tempo todo, clamor, intercessão, pessoas vão na casa, se preocupam, irmãos, isso é o quê? É onde Deus faz um milagre, irmão. Ah, apóstolo, mas a dificuldade veio sim, mas a dificuldade não se apresentou ela sozinha. Se ela se apresentou contra nós, o Senhor nos uniu, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Espírito precisa nos mover em unidade, porque é a unidade que pisa na cabeça do diabo. Quando nós entramos em concorrência, entramos em disputas, em porfias, em emulações, Deus não está no meio da igreja assim. Deus está no meio da igreja que é um. Por quê? Porque o texto diz: Pai, a minha oração é que todos não é uma parte, todos é todos sejam um. E Jesus dá exemplos assim, porque eu sou um no Senhor, e eu quero que eles sejam um. Sabe que essa expressão um no hebraico é echad. Echad quer dizer único e indivisível. O que o Senhor Jesus está evocando aqui é que eu e você sejamos um nele, de forma única e indivisível. Ninguém nos divide. Ah, apóstolo, isso é utópico, mas essa utopia cristocêntrica está embasada no propósito de buscar a Deus em perfeição. Ou seja, nós não vamos ser 100%, mas nós vamos buscar ser 100%. Se eu chegar a 80%, glória a Deus. Se eu chegar a 30%, glória a Deus, mas eu busquei. Eu quero isso. Eu não me eximo disso, eu quero. Tenho certeza que tem coisas que eu não vai. Eu lembro lá no passado, olha, ela vai lembrar isso ainda. Eu era professor de escola bíblica dominical e Edmeia frequentava a escola bíblica. Um dia a gente conversando, eu falei: Meia, você é clauditante, lembra desse negócio? Olha, eu não imaginava nunca que essa mulher ia acompanhar a minha vida ministerial. Nunca imaginei na minha vida que ia ser pastor dela. E o que é que fez isso? Unidade, irmão. É unidade, é andar juntos. E a Bíblia nos dá esse segredo, nos mostra o segredo. A unidade, ela tem um caráter missional. Essa palavra missional, ela é bem contemporânea, ela não é tão, é um neologismo. Mas a palavra missional quer dizer o seguinte: a unidade é um propósito que precisamos viver. Não é só uma palavra. A igreja que não tem unidade não é igreja. A igreja, porque nós estamos unidos, porque eu faço parte do ministério, porque eu faço parte disso, não, irmão. Eu faço parte porque eu sou parte de verdade. Com ministério ou sem ministério, eu quero andar junto. É um propósito. Eu não estou no ministério para fazer parte. Eu estou no ministério porque eu sou parte. Eu não estou no ministério para fazer parte, não. Eu estou no ministério porque eu sou parte. Porque eu sou alguém que está envolvido com a igreja, estou envolvido com
o propósito, estou envolvido com a chamada, eu estou ali, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero cooperar, eu quero ser um tijolo nessa construção. A unidade, ela é missional, irmão. E o propósito que a gente leu lá, diz assim, o propósito da unidade é para que o mundo creia. Você já prestou atenção que as pessoas entram na igreja e se elas veem desavença, elas ficam caladinhas? Elas ficam ali caladas, sabe? Mas depois ela sai falando, sai dizendo, porque ela viu desavença, ela viu contenda. Isso que povo é de Deus nada. Falei um querendo ser melhor do que o outro. Isso acontece em todo lugar, hein? Isso acontece. Nós somos de raiz batista, irmão. Tinha muito. E a Bíblia diz que a gente precisa ter porque só assim o mundo vai crer. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ela era tão impactante? Porque ela era uma. E a Bíblia diz que, como a igreja era uma, o que Deus fazia todo o tempo, irmão? Todos os dias Deus acrescentava. Porque a igreja era uma. Porque Deus não vai investir em um banco master da vida. Porque Ele sabe que está quebrado, tem gente roubando, está tudo desviado. Deus vai investir em um banco que Ele sabe que vai ter rendimento. Uma igreja que é unidade, Ele diz, olha, vocês podem não ser perfeitos. Vocês são meio Filadélfia. Vocês talvez não tenham toda a doutrina, talvez vocês não tenham adoração melhor, talvez vocês não tenham a quantidade melhor, mas vocês têm o propósito que eu quero. E eu vou investir em vocês. Então, Jesus não orou pelo fim do sofrimento das pessoas, Jesus orou pela unidade dos seus discípulos. E esse entendimento revela a prioridade do coração de Deus. Pai, eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam um. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Agora eu vou botar você para trabalhar. Vou pegar o microfone aqui, deixa eu ver. 1 Coríntios 12, 12. Aleluia. Deixa eu ver quem é. A irmã. 1 Coríntios 12, 12. Outro irmão abre em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. E outro abre em Efésios 4, versículo 4 e 6. Primeira Coríntios, quem é que vai ler? Vamos. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Já acabou? Porque o meu é um pouco mais extenso, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é em Cristo. É um pouco mais extenso ali, mais resumido. Amém? Dá para ler de novo, Gabriel, por favor. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Amém? Então, esse texto fala sobre nossas diferenças que nos unem. Precisamos ter homens e mulheres que, mesmo em meio às diferenças, procuramos aquilo que é mais congruente em nós. O que é que nos une? Cristo. Quando eu era garoto, aí tinha uma música que dizia assim: não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu,
dai a mão, e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão. O que é que nos une aí? O Calvário. O que é que nos une? Dentro da igreja, somos diferentes, mas somos unidos por amor a Cristo. Então, se eu não consigo viver com o irmão nas diferenças que a gente tem, como é que eu vou conseguir viver com o irmão no céu? Diga assim comigo, a única diferença, mais uma vez, a única diferença que não deve ser aceita é a do pecado. Se está em pecado, aí sim você é diferente, e aí não existe comunhão entre luz e trevas. Mas se há uma diferença, se o irmão gosta de louvar música do reteté e outro gosta de louvar música calma, nós gostamos de louvar. Se o irmão gosta de dançar e o outro gosta de tocar, nós gostamos de adorar. Se um gosta de recitar poesia, outro gosta de ficar calado, nós gostamos do silêncio. Irmão, sempre vai haver algo que nos une. O que não pode nos unir é o pecado, porque é cumplicidade. Deus não leva para o céu cúmplice. Cúmplices vão morrer. Ananias e Safira são exemplos disso. Às vezes ele fala sobre, quando vai falar de casamento, é uma palavra que eu não uso. Olha, no casamento tem que ter cumplicidade. Negativo. Se seu esposo fizer coisa errada, você não vai na bola da onda. Se sua esposa fizer coisa errada, não vai. Porque a salvação é pessoal. Se fizer errado, você chama, você corrige, você exorta. Mas se não se converter, deixa ele com Deus. Deixa lá com Deus. Cumplicidade não. Cumplicidade é pecado. Quando você fala de bandido, bandido é o quê? Cúmplice. No casamento tem que haver respeito. Mas deixa isso aí para o dia dos encontros de casais que a gente fala. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que nada do que possuía fosse seu, mas todos tinham tudo em comum. Amém? Irmão, eu tenho que ter muito cuidado com esses textos, que esse texto, o pessoal da esquerda, dos canhota, ama esse texto. Né? Tudo em comum, é comunista, viu aí? Não tem nada a ver com comunismo aí. Né? Mas o texto diz que eles estavam juntos, estavam ali juntos, e o resultado disso, os versículos seguem dizendo: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e havia uma abundância de graça sobre todos eles, e não havia necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam essas coisas e foram vendidas, colocando aos pés dos apóstolos para distribuir cada homem segundo sua necessidade. Amados, isso acontecia porque as pessoas pensavam que Jesus estava voltando ali. Então para que eu vou ter coisa aqui? Para que eu vou ter alguma coisa aqui? Mas o mais importante é que havia um só coração. Jesus está voltando, irmão, vou lhe abençoar. Jesus está voltando, eu vou estar com você. Jesus está voltando, vamos estar juntos. Eu penso que era um grande kibutz, né? O kibutz que foi a base da formação do Estado de Israel, eram comunidades onde todo mundo repartia o que tinha e faziam, ali sim era um processo socialista e comunista, na fundação do Estado de Israel. Logo depois Israel percebeu que não funcionava e deixou para lá. Mas era um verdadeiro kibutz que o povo de Israel, o que a igreja no passado tinha. Só que Jesus não voltou. E as coisas foram ficando mais complicadas. E a igreja foi se esfacelando. Esse propósito, está todo mundo junto, se acabou. Mas uma coisa que não podia, e não pode e não deve acabar, é a unidade do corpo em Cristo. E foi isso que foi destruído por Roma logo depois. Efésios capítulo 4, versículos 4 e 6.
Estou desligado aí, liga aí. Há um só corpo e um só espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente o Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Glória a Deus, há um só. Irmãos, quando a palavra nos chama a sermos um, ela nos chama a buscarmos um atributo do próprio Deus. Tem atributos de Deus que são incomunicáveis, mas tem atributos de Deus que são comunicáveis. Por exemplo, sua bondade, o perdão. E esse princípio, esse errado de ser um, é um atributo que Ele quer que nós busquemos. Irmão, como é que eu posso ser um com o irmão? Sabe, eu gosto de uma ilustração defendida por Lutero. Um dia perguntaram a Lutero como é que podia ser Pai, Filho e Espírito. 3. E Lutero, explicando isso, acendeu 3 velas. Acendeu 3 velas. Botou as 3 velas acesas e disse assim: agora me mostra a diferença de luminosidade das velas. Qual é a vela que está brilhando aqui e qual é que não está brilhando? É impossível, porque a luz é uma só. Mesmo vindo de velas diferentes, a luz é uma só. Quando nós somos um em Cristo, nós somos um em Cristo. Nós não somos um em outra coisa. Infelizmente hoje, tem muitas vezes, nós como seres humanos, nós falamos muito, quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, a gente desce o pau nos fariseus, esculhamba os saduceus, depois generaliza tudo nos judeus. Só que tem um detalhe: muitas vezes nós somos iguaizinhos a eles. Somos fariseus, somos saduceus, somos, iguaizinhos. Por quê? Porque muita gente não se orgulha de fazer parte do corpo de Cristo, se orgulha de fazer parte de uma denominação. Quantas vezes eu vi gente defendendo porque é de denominação A, denominação B, denominação C. Quando Jesus acabar, isso tudo vai ficar aí. A gente tem que ser de Cristo, e um em Cristo, e um para Cristo, um por Ele, porque só tem uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Só um. Eu sempre falo, eu lembro dessa história. Um dia meu sogro estava todo choroso, porque ele chegou, ele era da congregação cristã. Só que as filhas batista, a mulher da Assembleia. Então dentro de casa era o quê? Vai Pai do Senhor para lá, Pai do Senhor para cá, Pai do Senhor para lá. Coisa de crente, evangélico convencional, ou de missão, ou de tradição. É Pai do Senhor. E ele chegou na igreja dele, chegou para um cooperador lá, um irmão lá, e chegou para ele assim: Pai do Senhor. Aí o irmão disse assim: Pai do Senhor o quê? Pai de Deus, eu sei lá qual é o seu Senhor. Aí ele chegou meio choroso, Ô Cândio, eu falei, ele disse que não sabia qual era o meu Senhor, que eu estava dando Pai do Senhor para ele. Mas seu Antônio, não fique triste não, que se eu estivesse lá, eu ia dizer para ele: qual é o Deus que o senhor está falando? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. A Bíblia fala que Baal é Deus, a Bíblia fala que Marduk é Deus. E qual é o Deus que você está falando? Me identifica aí, porque eu não sei qual é o Deus que você está dizendo. Se você não sabe quem é meu Senhor, eu não sei quem é seu Deus. Mas se você souber quem é meu Senhor, eu sei quem é seu Deus. Amém? Pura bobagem. Eu estava falando esses dias com um pastor. Ele chegou, foi convidado para pregar numa igreja. Não vou dizer o nome, porque, por ética. E ele foi pregar nessa igreja. Chegou nessa igreja para pregar. Irmão, um pastor da Assembleia indo pregar numa igreja de outra denominação, ele não deixa de ser pastor da Assembleia. E aí ele pegou, entrou na igreja, dobrou os joelhos e foi orar. Só que ele dobrou o joelho, assim,
Se você está aqui, você dobra o joelho aqui, você fica de costa para o altar. Amém? Por quê? Só que foi o que ele fez? Ele virou a cadeira para o altar e começou a orar. Pastor convidado, pregador da noite. A pessoa chegou lá nele e ei, aqui não ora de frente para o altar, não, é de costa. Meu irmão, pelo amor de Deus. Onde é que a gente cria essas armações, cria esses negócios todos, esses esoterismo gospel, de frente e de trás, deitado de cabeça para baixo, que importa é que Deus ouça. E Deus só ouve a oração que é feita em unidade, senão não bate no telhado. A Bíblia fala para nós, em Eclesiastes capítulo 4, deixa eu bater aqui, Eclesiastes 4, 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor serem dois do que um. Agora, esses dois não é dois isolados, são dois que andam em parceria, um ajudando o outro. Um ao outro ajudou, e o seu irmão disse: esforça-te. Estar junto é uma coisa boa. A gente às vezes chega, dia de hoje mesmo, quarta-feira, a gente chega para orar. Aí eu digo: irmãos, ore de joelhos, sentado e tal. E aí os irmãos vão orar. A gente ora só. Hoje eu pedi para alguns irmãos orarem em dupla, de joelho em dupla. Não se apresse para orar. Eu não sei, eu não estava na oração dos irmãos, mas tenho certeza que alguém disse: pai, ore por fulano de tal que está assim assado. Ore por situação assim assado. Um compartilhou com o outro e foi orar. E aquela oração se estende mais. Porque um ao outro ajudou. Na oração, estando juntos, né? A Bíblia fala: é melhor que sejam dois, estejamos juntos. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero estar com a igreja, eu quero cooperar a igreja, eu quero cooperar com a igreja, eu quero cooperar com os irmãos, eu quero ajudar os irmãos, eu quero servir os irmãos, e servir estando juntos. É isso. Às vezes a gente quer ser servido, e a gente já foi vítima disso aqui muitas vezes. A pessoa chegava aqui com problemas financeiros, devendo água, devendo gás, a igreja ia, visitava, pagava água, pagava energia, dava gás. Depois a pessoa estava toda certinha, desaparecia, ainda saía falando mal. Por quê? Porque não está seguindo o princípio da palavra, porque a palavra diz assim: ei, primeiro é os domésticos na fé. Quem é o doméstico na fé? Aquele que é um com você. Que às vezes tem irmão na igreja passando dificuldade, a gente atende do mundo para aparecer para o mundo, e o mundo não reconhece, e o irmão aqui precisando. Primeiro é o que está do teu lado, é o que você deve atender, deve aceitar, deve alcançar, porque é isso que mostra a diferença, é isso que manifesta que Cristo é em nós. Aqui nós somos ocidentais, e a gente entrega dízimo, entrega oferta, entrega primícia. Judeu entrega dízimo, entrega oferta, entrega primícia. Não sei se você sabe, mas a sinagoga tem uma oferta específica para emprestar dinheiro. Então, se alguém está devendo, está precisando, está endividado, ele vai na sinagoga, pega o dinheiro sem pagar juros e pega emprestado. É uma forma que o judeu encontrou de alcançar. Outra coisa, se tem alguém passando necessidade e a comunidade ou o grupo da sinagoga sabe, uma viúva, uma mãe solteira, a situação, eles atendem aquela família, eles visitam aquela família, eles atendem aquela família. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu penso que nós muitas vezes estamos vivendo um judaísmo gospel, porque é isso que a gente faz, que a gente alcança, a gente socorre, a gente busca. É de Deus, irmãos. Veja, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, 4, 11 e 4, 12. Eu quero ler sequencialmente cada um deles. A gente leu anteriormente
Eclesiastes 9. Deixa eu botar aqui. A gente lê Eclesiastes 4, 9. Mas eu vou pegar esse mesmo texto, ler o versículo 4, 10, o capítulo 4, 10, o capítulo 4, 11 e o capítulo 4, 12. Primeiro, Eclesiastes 4, 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Amém? Então, é bom serem dois. Por quê? Porque se forem dois, um ajuda o outro. Somos dois. Por que é bom ser dois? Porque um ajuda o outro. Um serve o outro. Um coopera com o outro. E é um princípio bíblico. E às vezes, por exemplo, um dos lugares onde nós devemos ser um, e que a Bíblia nos orienta a ser um, volta a falar, casamento. E um deve ajudar o outro. Né? Um cooperando com o outro. Às vezes não é muito bom, né? Como eu me chamo para lavar prato, não é muito bom. Vamos ver lá. Ai, meu Deus. Mas tem que ajudar. Às vezes ela fala assim, você quer fazer isso, mas eu não quero não. Mas eu vou fazer. Às vezes quando eu digo que não quero, ela não deixa eu fazer mais. Ela faz. Mas é para um ou outro ajudar. Isso só acontece quem está junto. Às vezes você está junto, você está ali e é um princípio, mas a gente não pensa nisso. E dentro da igreja é a mesma coisa. Nós não estamos aqui só, nós precisamos uns dos outros. O versículo 11 do capítulo 4. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Hein? Essa pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta verdadeira. Tem que estar junto para poder ter calor. Isso não é só o calor físico, o calor humano. Sabe, uma pessoa sozinha, ela entra em depressão, ela fica angustiada, ela fica inferiorizada. Uma pessoa sozinha, ela fica isolada, ela se sente menor que as outras, ela começa a pensar que não tem valor, que não é importante. E se você tem alguém que está ali do teu lado para dizer a você, olha, tudo bem que todo mundo está dizendo que você não tem importância, mas para mim você é importante. Tudo bem que alguém está dizendo você não tem nenhuma repreensão, para mim você é importante. E na igreja, um irmão olha para o outro, você é importante. Teve um caso aqui na igreja de uma pessoa que faltou acho que uns 2 cultos ou mais. E aí eu contactei essa pessoa e disse, irmão ou irmã, o que está acontecendo que você não está indo para as reuniões? Apóstolo, o senhor notou minha falta? O senhor notou minha falta? Assim, mas claro. Apóstolo, tem certeza que o senhor notou? Sim, então uns 3 cultos você não vai. Oh, meu Deus, ele começou a chorar, porque eu tinha notado a falta daquela pessoa. Você vê como é importante você sentir a falta do irmão, você saber que o irmão faz parte do corpo. E às vezes uma palavra sua muda aquela realidade. E todo mundo é importante. E entender que a sua falta faz falta. No trabalho é diferente, né? No trabalho diz assim, não falta ao trabalho para que o patrão não perceba que a sua falta não faz falta. No trabalho, se você faltar e o patrão perceber que a empresa está funcionando sem você, ele pode dizer, vou liberar isso aqui, né? Mas aqui faz falta. Não falta. Quando você falta, a gente sente falta. Tem um monte de gente que faltou hoje, que a gente sente falta, né? A gente sabe que está faltando.
Tem gente que não está conosco aqui e que a gente sente falta aqui, está faltando, não é porque não queria estar aqui, é porque não pode estar aqui. Tem só um oceano Atlântico de diferença, mas quer estar aqui. Versículo 12. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Amém? Ou seja, até para ter força, para vencer, para resistir. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele... Então, até para resistir ao diabo, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque às vezes você está com alguma pessoa do seu lado, e se essa pessoa estiver do seu lado, ficar lançando palavras de destruição, palavras de enfraquecimento, dizer que você não tem valor, dizer que você não consegue mesmo não. Diz a história que um dia duas crianças brincando no lago, e de repente o lago congelado, uma delas caiu no buraco, caiu no lago congelado. Aí a outra criança viu, pegou o esqui dela e bateu no gelo de uma forma que conseguiu quebrar o gelo e retirar aquela criança que caiu na água fria e puxá-la para fora. Chamaram os serviços de urgência, de emergência. O pessoal chegou. Quando o pessoal chegou, que prestou socorro e tal, aí um dos bombeiros conversando, aí uma pessoa chegou e falou assim: como é que essa criança quebrou esse gelo? É impossível quebrar esse gelo. Como é que ela conseguiu quebrar esse gelo? Aí alguém que ouviu essa situação disse assim: sabe por que ela conseguiu quebrar o gelo? Porque não tinha ninguém aqui para dizer que ela não conseguiria. Às vezes uma palavra para nós dizendo: você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai vencer, você não... A pessoa não anda. Mas a Bíblia diz que quando você tem alguém que é um com você, lhe estimula, lhe dá força e faz com que você vença o inimigo que vem contra você, para que você não avance. Então, é algo de Deus, é algo para Deus e é algo por Deus. Amados, quando a Bíblia diz assim: precisamos ter unidade, e essa palavra unidade, como eu falei, dentro do conceito em português, unidade pode ser e pode ser um grupo. Isso é entendimento, isso é compreensão básica da semântica em português. Mas quando a gente vai para essa expressão unidade em hebraico e no grego, uma completa a outra. No hebraico, já falei, errado. É a própria expressão do nome do próprio Eterno, né? É unidade como coleção ou composição. Essa palavra ela extrai, porque no hebraico moderno existem outras expressões, mas a palavra mais adequada aqui, errado, quer dizer, é um conceito, volta a falar Gênesis 2:24, serão errado uma só carne, indivisível, único, uma só carne, indivisível e único, errado, é o conceito bíblico. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, a chamada do Shema: o Senhor nosso Deus é errado, o nosso Deus é um. Deus quer que sejamos uma só carne, Deus quer que sejamos errado, carne, e Deus é errado, ou seja, é uma característica do Eterno em nós. A palavra Yahad é a ação simultânea e a ausência de divisão. Yahad, a ação de simultânea e ausência de divisão. A palavra Errad é com Aleph e Yahad com Yod, mas o raiz Had fala sobre algo que não tem nenhuma falta, não tem nenhuma ausência, está tudo ali, tudo íntegro. Já no grego, né, enotes, a palavra enotes do grego, ela é diferente do hebraico. Por que ela difere do hebraico? Ela é unidade como identidade de essência e propósito. Como eu falei, o errado do hebraico é um só, único e divisível. O errado do grego, ele completa o sentido do próprio português. Por quê? Porque é algo que é
dependendo da circunstância, uma unidade dependendo da circunstância. A essência, uma caixa de copos é um. E a igreja, o corpo com muitas pessoas é um. Mas um aonde? Um em Cristo. Essa soma é estabelecida em Cristo. Essa unidade se torna um em Cristo. Existe uma essência, mesmo que na prática possa parecer dividida. Mesmo conceito lá da caixa de papelão. A palavra enotes é unicidade, concordância e coesão. Olha só. Unicidade, concordância e coesão. Então, um completa o outro. O sentido hebraico é completo pelo sentido grego, e o sentido grego é completo pelo sentido hebraico. É por isso que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Veja, quando aqui fala unicidade, concordância e coesão, em Atos diz, eles concordaram em estar ali. E essa concordância trouxe qual resultado? Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar, outros concordando no mesmo lugar, voltando para a palavra aqui, voltando para em unicidade, em concordância, em coesão. Eles não eram um em essência assim, mas um no propósito. Faz o que? O Ruach HaKodesh vem e enche toda a casa. Em Pentecoste, 120 discípulos estavam reunidos em um só lugar, em um só propósito, em um só acordo. Eram 120 pessoas. Eu costumo dizer, né? Eu já disse aqui em algumas pregações, que quando Jesus sobe ao céu, eram 500 pessoas. E quando o Espírito Santo chega, só tinha 120. Mas precisamos fazer uma correção aí. Porque a Bíblia fala que essas 500 eram até 10 dias antes de Pentecostes. O povo desistiu no espaço de 10 dias. Deixou de ser 500 no espaço de 10 dias. Em 10 dias, aqueles 500 se transformaram em 120. E quando o Ruach HaKodesh chegou, só encontrou aqueles 120. Né? E aqui, essa palavra homotadon, do grego, é um só impulso do coração. A manifestação dessa unidade aqui, a palavra muda, mas fala que eram juntos, um propósito único no coração. Coração não fala somente de sentimento, coração fala também de propósito e pensamento. Quando nosso coração está em Cristo, né, vai vir situações no espírito, vão vir situações na carne, e aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Amém? Amados, veja bem, a unidade é a condição para o derramamento do Espírito Santo. É a unidade que chancelou a vinda do Espírito Santo. Se a igreja não tivesse unidade, não vinha manifestação. Eu lembro que quando eu era mais jovem, o meu pastor aqui da Batista Brasileira, aqui em Aracaju, ele disse assim, ele chamou toda a igreja e disse, vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos. E a gente começou a ler, né? A igreja, os jovens, os velhos, a igreja entrou num mover espiritual, começou um mover, sabe, e começou muitas manifestações sobrenaturais, coisas assim tremendas, e o resultado disso foi que a igreja avivou. Aí, o segredo é ler textos bíblicos, ler o livro de Atos. Não, o que trouxe o avivamento não foi a leitura do texto, mas foi a coesão da igreja no propósito. O que traz o resultado não é uma metodologia, o que traz o resultado é a coesão no propósito, é quando somos um só coração no propósito. E esse propósito da igreja era esperar o Senhor e receber o Espírito. Vamos ler juntos então os textos de 1
1 Coríntios 1:10, Efésios 2:14 e 16 e Efésios 4:13. 1 Coríntios 1:10, Efésios 2:14 e 16 e Efésios 4:13. Quem está com 1 Coríntios 1:10? Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Prestou atenção no que foi lido aí? Como nós falamos anteriormente, a unidade foi a condição para o derramamento do Espírito. O texto que a gente lê em 1 Coríntios 1:10 diz assim: olha, sejam um. Tenham um propósito unificado. Tenham um propósito em Deus. A igreja, um reino dividido não consegue prevalecer. Sabe, uma coisa que é perigoso na igreja, que é perigoso, é o meu ministério. Não o seu ministério, o ministério da igreja. O meu, esse negócio de meu, você não tem nada não, é tudo do Senhor. A gente não tem nada não. E a gente faz tudo para o Senhor. E é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Isso é um perigo. Pessoas começam a ser apossadas. Não, isso é meu. Não, filho. Tudo é do Senhor. E para a glória do Senhor. E o propósito é glorificar a Deus. Então, se alguém me ajuda a fazer o meu melhor para o Senhor, entendendo que o propósito que eu estou não é para mim, mas para Ele, a coisa acontece. Mas quando a coisa é exclusiva, a coisa é egocêntrica, a coisa é egoísta, não avança, porque Deus não se agrada. Vamos para Efésios 2:14 a 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Aleluia. Continue. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Oh, glória. Aleluia. Irmão, você conseguiu entender o que você leu? Tem gente que diz assim, eu estava falando com uma pessoa esses dias, conversando, um pastor falando sobre a quantidade de pessoas que ele atendia, que estavam acabando o casamento. E ele falando que quase 90% das pessoas que entravam no gabinete dele, crentes, estavam encerrando o relacionamento conjugal, afirmavam que estavam fazendo isso por incompatibilidade de gênio. Eu não consigo, eu criei uma barreira e babá, e isso aí, sabe? Seu irmão, eu falei assim, pastor, eu não concordo com isso não. Porque crente não tem gênio, crente tem o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho, o meu espírito não é incompatível com o da minha esposa. Se você tem gênio até dentro do Islã é cão, é demônio. Gênio dentro do judaísmo é demônio. E gênio na nossa cultura cristã é demônio. Eu estou com compatibilidade de gênio. Eu não tenho gênio, eu tenho Espírito Santo. Isso me conecta com meu irmão. E o texto que a irmã leu diz o seguinte: se existia uma barreira, ele tirou. Se existia algo que nos separava, se estamos em Cristo, ele tirou. Então, eu tenho que desenvolver um relacionamento com Deus e com meu irmão. Isso fica muito claro. É uma didática chamada didática do patíbulo. O que é a didática do patíbulo? Como é a cruz? A cruz é
uma madeira na vertical e outra na horizontal. Isso diz o quê? Essa didática do patíbulo. Meu relacionamento com Deus só existe quando eu tenho relacionamento com o meu irmão. Se eu não tenho relacionamento com o meu irmão, eu não terei relacionamento com Deus. Assim o patíbulo se completa. Então, se existia, foi o que foi lido, se existia alguma coisa, eu não sei, não há um impedimento, meu irmão, quebra o impedimento. Se você quer andar em Cristo Jesus, corrige isso. Eu estou magoando, eu estou sendo magoado. Irmão, preste atenção, Cristo é maior que a sua mágoa. Se está em Cristo, então algo tem que acontecer, algo tem que mudar, e se você não mudar, quem vai perder é você. Sabe aquela conversa lá do perdão, da tática romana de apodrecimento e de condenação, quando amarra um defunto com uma pessoa viva, corpo, boca, um grudado no outro assim, o defunto vai apodrecendo e vai matando quem está vivo. Muitas vezes a gente não entende que o Senhor quebrou as barreiras, e a gente fica apodrecendo, morrendo e matando o outro, porque a gente não quer viver o que a palavra de Deus tem para nós. A queda das barreiras, o estabelecimento de uma vida plena em Cristo Jesus, paz com todos, para a glória de Deus. Vamos ler Efésios 4:13 agora. Efésios 4:13. Você pode ler Efésios 12:13, que está bom, viu? Desse modo, todos nós chegaremos a ser uma da nossa fé e do nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Amém. Leia 12 e 13. Efésios 12 e 13. Efésios 4, versículos 12 e 13. Ele fez isso para preparar... Acabou a bateria, foi? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser da nossa fé e do nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Amém. Nessa versão diz o seguinte, que isso é maturidade. Maturidade. Ou seja, quem não consegue viver esse conceito não é maduro. Precisa ser maduro. E isso foi feito pelo próprio Deus para aperfeiçoamento dos santos. Isso foi feito pelo próprio Deus para que a gente tenha a condição de exercer o ministério, para que a gente possa edificar uns aos outros e edificar a igreja. Isso foi feito por Deus para que a gente consiga chegar à unidade da fé, que é o propósito maior da existência da igreja. A unidade como uma meta madura da igreja. Como já foi dito logo lá no início, é missional, ou seja, se não entender o propósito, viver o propósito. Não é apenas um código superficial, né? Mas crescimento junto, crescimento coletivo. Na verdade, é crescimento no amor, entendendo a missão estabelecida por Deus. Agora, uma coisa que eu coloquei no último estudo, e vou colocar nesse também. Como colocar a unidade, esse princípio de sermos um? Como é que eu posso colocar tudo isso que foi aprendido em prática? 4 conselhos bem básicos, que eu tenho certeza que se a gente aplicar isso, a gente não vai chegar à estatura de varão perfeito, mas a gente vai chegar no caminho para isso. Isso vai tornar os nossos dias mais agradáveis, mais leves e mais santos. Vai tornar-nos muito mais próximos dos textos que acabamos de ler.
vai nos conduzir a um ambiente ainda mais agradável a Deus. Então, como é que eu posso colocar a unidade em ação no meu cotidiano? 4 conselhos. O primeiro é: ore de forma nominal, dando nome por quem você está com conflito. Eu estou brigado com o irmão Ulisses. Bota ele no joelho. Ore pela pessoa. Ore pela pessoa que você está conflitando. Primeira coisa, porque isso já vai trazer para você cura. Entendeu? Irmão, você acha que é fácil orar pelo presidente da república? Mas a Bíblia diz o quê? Ore pelas autoridades. Aí eu oro para ele se converter. Tem que orar. Fazer o quê? Até chegar aquele dia, sabe, outubro, eu tenho que orar por ele. Não tem pra onde correr. Abra sua Bíblia, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Olha só. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, se eu tenho um conflito com alguém que não é crente, eu oro por ele. Mas se eu tenho um conflito com alguém que é crente, eu tenho que orar por ele e por mim. Porque a Bíblia diz assim: se você ama a Deus e aborrece seu irmão, hein? Então eu tenho que pôr em prática a minha oração. Tenho que começar a clamar ao seu Deus: Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda a amar, Pai, porque olha, o Senhor está difícil aqui, Pai, está complicado. Então, se eu quero viver a unidade de verdade, eu preciso começar a orar para aquelas pessoas que em mim entram conflitos. Irmão, uma coisa que eu preciso dizer aqui é o seguinte: às vezes a pessoa, ela trouxe uma mágoa, ela marcou você de uma forma muito, muito dura, e você libera perdão para aquela pessoa, você ora para aquela pessoa, mas você não é obrigado a andar com aquela pessoa, não. A Bíblia diz: se você não concorda, vai andar junto? Não. Então, o perdão, você tem que deixar claro que está liberado, mas você não tem que andar de mão dada com aquela pessoa mais. Você não precisa andar. Eu tenho experiências próprias, que a gente implica em fazer e depois quebra a cara. Não, eu vou perdoar porque eu sou de Cristo. Se eu quero, a pessoa vai lá e toma-lhe outra pancada na cabeça. Não, porque eu vou perdoar, toma-lhe outra pancada. E aí, como é que faz? Segundo conselho: abandone a crítica. É mais ou menos conectado com o primeiro. Transforme suas críticas em intercessão. Eu não gosto de G. Anderson. Não, irmão, vou orar para que G. Anderson, aquela situação, Senhor, abençoa ele, muda. Porque muitas vezes essa questão de crítica a gente usa até uma fofoca gospel, irmão. Olha, Messia, eu vou falar, sabe? Eu vou falar para você de Esté agora para a gente orar, viu? Para a gente orar. E aí, ajudou como? Não é melhor orar? Ao invés de estar dissimulando ou disseminando, joelho. E aí você começa a orar e Deus começa a mudar o quadro, Deus começa a mudar a sua visão, e às vezes ao invés de você mudar lá, quem muda é você aqui. Deus lhe pega e Deus muda você. Mas você quer viver a unidade? Você não se torna empecilho na unidade. Não, Senhor, olha, a dificuldade era minha, então eu mudei, eu estou orando, Senhor. Aí Deus faz, olha aquela história, né? Os irmãos conhecem, do genro que queria matar a sogra, porque a sogra era um problema na vida dele. O médico disse: dê veneno para ela, toma veneno, todo dia você dá uma pílula de veneno para ela, agora faça tudo o que ela quiser a partir de agora.
Ele começou a fazer tudo para a sogra e dar o veneno. Com pouco tempo ele estava amando a sogra. Minha sogra é uma bênção. Meu Deus. Aí procurou o médico. Doutor, pelo amor de Deus, me deu o antídoto que eu não quero matar mais minha sogra. Disse, não, rapaz, aquilo é vitamina C. Ou o homem que disse que não aguentava mais viver com a esposa. Minha esposa tira minha paz. Minha esposa... Aí procurou o Rabino. Rabino, eu quero separar. Quero fazer o gueto da esposa. Aí o Rabino, tudo bem, eu faço o gueto seu. Agora faz o seguinte. Passe na feira e compre um bode e leve para casa. Mas Rabino, leva o bode para casa. Semana que vem você volta. Vem com a sua esposa e com o bode. Ele botou o bode dentro de casa. O bode subia nos negócios. Parece aquela música da véia debaixo da cama. O bode subia na cama. O bode fazia cocô na sala. E ele, desesperado. Foi na outra semana eu fui falar com o Rabino. Rabino, agora o senhor vai fazer o gueto? Não, eu vou fazer o gueto. Agora, semana que vem, faça o seguinte. Passe na feira e compre um galo e leve para casa. E aí ele comprou o galo, levou para casa, e de madrugada era o galo cantando, e o bode para lá, ele para cá, e aquela bagunça dentro de casa. Aí ele procurou o Rabino. Rabino, e aí? Você vai para lá, agora você vai comprar um pato. E aí aquela bagunça dentro da casa dele, não sei o que. Aí, agora você vai procurar e vai levar um gato para sua casa. O gato corria atrás da galinha, do pato e do galo, e aquela bagunça, e o bode corria atrás do galo, e aquela esculhambação dentro de casa. E o Rabino, na última semana, o Rabino disse, agora faz o seguinte, venda se desfaça do gato, se desfaça do pato, da galinha, faça um cozido e venda o bode. Ele fez tudo isso. Quando ele voltou para casa, ele ouviu uma musiquinha dessa mesmo assim. Minha casa é uma paz. Minha mulher limpou tudo, está tudo tão limpinho. Eu não posso deixar essa mulher. E a vida dele mudou. Porque ele teve uma outra visão da realidade do celular. Às vezes, para melhorar, tem que bagunçar. E às vezes, para a gente mudar, a gente tem que se quebrar. E para se quebrar, a gente precisa transformar a crítica em intercessão. Terceiro, participe de reuniões de oração, né, com outros irmãos. Ore junto. Às vezes você está numa prova e não busca pessoas para orar. Irmão, olha, uma das coisas, assim, às vezes eu me sinto mal, me sinto algum problema. Enquanto eu não digo para minha esposa, parece que o negócio aumenta. Parece que o problema cresce. Quando ela não está perto de mim, eu procuro alguém para dizer, estou me sentindo assim. Porque se você se guarda, se você se esconde, se você se esquiva, se você não compartilha, parece que aquilo, sabe, cria pelos dentro de você. Porque você não compartilha. Porque você não traz. Às vezes, sabe quando você vai para o médico, você está sentindo uma dor, aí você marca o médico. Ninguém sabe dessa dor. Aí que você vai para o médico, você entra na sala do médico, aí o médico, o que você está sentindo? Assim? Doutor, estava sentindo uma dor, mas parou. Porque entrou na sala do médico. Às vezes a dor é só porque você não falou, porque você não conversou, porque você não abriu o coração. Então, participe de reuniões de oração, compartilhe suas necessidades, até seus queixumes com outras pessoas. Vamos orar. Às vezes é uma situação que você está, sabe, me angustiando, tirando seu sono. Ore. Vamos ler Mateus 18. Mateus 18, versículos 19 e 20. Abra a sua Bíblia aí. Mateus 18, 19 e 20. Ainda eu vos digo que, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? E por fim, esse talvez seja o mais difícil, mas também talvez seja o mais necessário. Toma atitude para fazer reconciliação. É difícil, né?
E como eu falei anteriormente, se for situação de reconciliar ou reconciliável, invista. Às vezes é só o perdão liberado e o distanciamento programado para evitar dores e dificuldades. Então, se for possível, busque e dê um passo real para a reconciliação. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Tão bom pregar com o tempo que a gente não se preocupa. Eu acho que vou fazer isso mais vezes. Mateus 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali diante do altar a tua oferta, e segue teu caminho. Primeiro, reconcilie-te com teu irmão, e então venha e oferece a tua oferta. Amém? Então, toma atitude, né? Para que Deus possa receber a sua oferta de adoração, de louvor, de gratidão, né? Quando há reconciliação, às vezes não tem condição de reconciliar, às vezes a situação é: eu libero o perdão, mas você anda do lado de lá, que eu ando do lado de cá, e deixa Deus operar, né? Se você viver no ressentimento, na mágoa, você adoece, você morre e a pessoa está lá, nem sabe às vezes o sentimento que você está tendo a esse respeito. Só assim, com esse propósito, só com esse cuidado, nós podemos mover o céu e mover a terra, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Faça a sua oração pessoal ao Senhor nessa hora. E o Senhor me ajude a ser um com meu irmão, a ser um com minha irmã, a ser um. Me ajuda, Senhor, a andar na Tua presença. Me ajuda, Senhor Deus, a viver a Tua palavra, a oração do Avino Malkeinu, dizendo: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Essa mesma oração declara: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, como eu também tenho perdoado. Nos ajuda, Deus, a viver a essência dessa palavra, como igreja, como congregação, mas também como pessoas, como indivíduos. Oh Deus, vem sobre nós com Tua graça, vem sobre nós com Teu poder, vem sobre nós com Tua misericórdia, vem sobre nós com Teu agir, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, se você já não se colocou. E em espírito de oração, esteja orando ao Senhor nessa hora. Queria que você, nesse momento, nessa oração, você pensasse, ou você trouxesse à sua memória alguém que você não está vendo agora aqui, você não está vendo hoje aqui. Eu queria que você, nesse propósito, no propósito de oração, no propósito de unidade, no propósito de vida da igreja, que você levantasse a sua oração por essa pessoa que você lembrou. Senhor, o irmão fulano não está aqui, o irmão Beltrano não está aqui, eu quero orar por ele, Pai, eu quero orar por ela,
Eu quero pedir ao Senhor Deus que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor Deus traga as manifestações da tua graça, do teu poder sobre a vida desse irmão. Levante a sua voz onde você está e comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por estas pessoas. Talvez Deus tenha colocado no seu coração mais de um nome, mais de uma pessoa. Levante a sua voz. Eu quero ouvir a igreja clamando ao Senhor nessa hora. Quero ouvir você orando nessa hora. Quero ouvir você buscando do Senhor nessa hora. Quero ouvir a igreja determinando, trazendo a palavra em oração, por vidas, por situações, pelo próprio ministério Caminho das Águas, por nossa unidade como igreja, por nossa unidade como homens e mulheres de Deus. Levanta a sua voz. Levante a sua voz. Agora, nesse mesmo propósito de unidade, eu quero que você esteja orando por alguém próximo a você. Se você estiver próximo, se você é um homem, estiver próximo a outro homem, ore por esse irmão agora. Se você é mulher, estiver próximo de uma mulher, ore por essa mulher. Se for uma criança, ore por essa criança. Vamos orar uns pelos outros agora. Levanta a sua voz. Comece a orar por esse irmão, comece a abençoar ele. Comece a liberar palavras de bênção sobre a vida dele. Comece a liberar a palavra de bênção sobre a vida dela. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós levantamos a nossa voz como congregação agora, Pai, e coloca nos lábios dos teus filhos, nos lábios das tuas filhas, Pai, essa palavra, a palavra de oração, a palavra de vida, uma palavra, Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, uma palavra, Deus, que traga, Pai, a revelação de quem o Senhor é.